quinta aula do curso de radiografia de tórax, aprendizado baseado em casos clínicos. Se você estava ansioso por essa aula, tá aí, batemos a meta dos 1.700 inscritos, a aula tá aí para vocês como prometido. Se chegarmos a 1.750, a próxima aula também será sobre radiografia de tórax, aprendizado baseado em casos clínicos, para você que gosta de aprender raio-x, para você que quer se aprofundar mais nos conceitos aí e nas imagens de raio-x. E hoje eu selecionei uma imagem bem peculiar de radiografia de tórax para vocês, então eu acredito que vocês vão gostar, né, dessa imagem, porque é uma imagem que está muito presente no dia a dia, é uma imagem muito comum no nosso dia a dia, digamos assim. Então eu espero que vocês gostem da imagem, gostem do vídeo e vamos lá, vamos comigo, vem ver aqui o que a gente preparou para vocês hoje. Então estamos diante de um paciente de 52 anos do sexo masculino que procurou o posto de saúde do seu bairro com quadro de tosse há 2 meses associado à perda de peso e febre vespertina e que nos últimos 3 dias iniciou com hemoptise associada. Então assim, é um quadro bem característico, né, de um paciente de 52 anos que há 2 meses cursou com perda de peso, febre vespertina, tosse e há 3 dias abriu com o quadro de hemoptise. Então, um quadro bem característico. Na história patológica pregressa, ele é tabagista e etilista e não faz nenhuma medicação de uso contínuo. Ao exame, ele estava em regular estado geral, estava desnutrido, porém em Glasgow 15, o aparelho respiratório era bom, o murmúrio era bem distribuído, sem ruídos adventícios, saturando 95% em ambiente, né, uma saturação limítrofe, mas ainda assim boa, e a frequência respiratória de 22 incursões, levemente taquipneico. No aparelho cardiovascular, nada digno de nota. No gastrointestinal, o abdômen era escavado, né? Parece que era realmente um paciente desnutrido, mas também nada digno de nota no restante. Urometabólico de urese presente, infectemato chamava atenção, uma febre de 38,1, ainda sem uso de antibiótico até o momento, e esterilização aí de sangramento por hemoptise, né, com tosse com escarro hemático, né. Então, ele tem aí temos aí um paciente com uma história clínica muito rica, né? Uma história clínica crônica, a princípio crônica, já que já vem com 2 meses associada aí a esse quadro, que deve ter, por algum motivo, agudizado nos últimos 3 dias e iniciado aí com um quadro um pouco mais grave, com essa hemoptise aí. Então, só para a gente ver aqui os exames laboratoriais do nosso paciente, nós temos uma hemoglobina de 10,2, né? Um paciente anêmico leve, um leuco de 11.500 com plaqueta de 177.000, sódio 131, o potássio baixo 2,9 e a ureia creatinina limítrofes, porém ainda dentro dos valores de normalidade. E aí finalmente a gente vai para o nosso exame, que é o carro-chefe desse curso, que é o exame de radiografia de tórax. E na radiografia de tórax logo a gente vê lá no ápice do pulmão esquerdo desse paciente. Então você vê aí no ápice do pulmão esquerdo dele uma lesão arredondada, ovalada, né, bem delimitada, né, característica aí de uma cavitação. Então provavelmente estamos diante de uma cavitação de tuberculose, né, por tuberculose. Então a lesão cavitária em ápice, ela corresponde a todos os pré-requisitos de uma cavitação. Lembre-se que o bacilo de Koch ele tem preferência por lugares mais areados, lugares com maior quantidade de oxigênio. E no pulmão, o lugar que tem maior quantidade de oxigênio é o ápice, né? Existe essa dicotomia entre o ápice ser mais oxigenado e a base ser mais vascularizada, mas o ápice tem mais oxigênio. Você vê ainda um adensamento hilar aí à esquerda, né? Um adensamento parilar à esquerda, e você vê também acima do pulmão esquerdo, né, ainda no ápice, você vê aí um certo grau de infiltrado aí no pulmão esquerdo, perto, pericavitário, existe um infiltrado que parece ser um infiltrado retículo nodular em alguns pontos, mas você não vê, por exemplo, nenhum borramento de área cardíaca, você vê que os seios costofrênicos estão livres, você vê que as clavículas estão alinhadas e anguladas praticamente na mesma angulação bilateralmente, a penetração desse raio-x é muito boa, e você vê que ele foi feito
em pé, é um raio-x feito em pé porque dá para ver a bolha gástrica. Então, só para a gente ver aí a cavitação, eu circulei o local onde ela está, ela é uma lesão circular bem delimitada e dentro dela você tem aí um espaço aí de radiopacidade maior, associado a um espaço de radiotransparência também, então você tem aí esse espectro aí na cavitação. Normalmente ela é uma lesão mista por dentro, mas bem delimitada, arredondada ou ovalada e comumente em ápice pulmonar. Então tá aí, esse paciente aí é um paciente que tem o quadro clássico, a clínica clássica de tuberculose e já tem imagem pulmonar. Esse é o paciente que você não precisa, por exemplo, esperar baciloscopia ou teste rápido molecular para a tuberculose para iniciar tratamento, porque você tem um exame de imagem extremamente compatível, que é esse que eu estou mostrando aí agora para vocês. Associado a isso, você tem também uma clínica, né, que lhe diz, que grita lhe dizendo que é tuberculose. Então tá aí, tuberculose, essa imagem de cavitação tá muito bonita, e é uma imagem que vocês vão ter que ter em mente, a imagem arredondada, bem delimitada, né? Dentro dela você vê um pouco de radiotransparência, um pouco mais de radioopacidade, é mais radiopaca do que radiotransparente. Algumas imagens cavitárias elas possuem um nível aéreo, então nível hidroaéreo, né? Então você tem aí uma cavitação. Esse paciente provavelmente deve estar fazendo hemoptise secundário aí a uma ruptura de um aneurisma, conhecido como aneurisma de Rasmussen, que nada mais é do que um aneurisma causado pela própria resposta inflamatória do corpo contra uma determinada colônia de bacilos. Então, tá aí para vocês. Tuberculose com cavitação na radiografia de tórax. E aí a hipótese, né, a lista de problemas, a gente fica com tuberculose pulmonar como o problema número 1 e o problema número 2, tabagismo e etilismo, que são dois, inclusive, fatores de risco, né? Esse paciente ele vai precisar de ter HIV, como eu disse, ele tem que ter um teste rápido para HIV, na verdade, ele precisa afastar HIV para ver se ele tem ou não a doença. Lembre-se que todo paciente com tuberculose tem que ser solicitado, né, o exame de HIV para a gente poder ver se ele tem ou não a doença. É muito raro um paciente com HIV ter uma cavitação desse tamanho, porque quem faz cavitação em pacientes é a imunidade do paciente, né? São os macrófagos se reunindo para formar as células gigantes de Langerhans. Então, normalmente, a imagem da radiografia de tórax no HIV é uma imagem limpa, mas possa ser que esse paciente ele tenha aí ainda um grau de resposta imune e faça uma imagem radiológica. Então, todo paciente com suspeita de tuberculose deve-se solicitar o exame de HIV. Se vocês quiserem saber mais sobre a tuberculose, eu tenho um vídeo muito interessante aqui no canal, chamado 15 fatos sobre a tuberculose. Eu posso deixar esse vídeo aqui no link da descrição para vocês. E aí, gostaram do vídeo? Curtiram o vídeo? Se curtiram o vídeo, gostaram do vídeo, compartilha. Vamos fazer esse conhecimento chegar a mais pessoas. Não só em medicina, em fisioterapia também. Radiografia de tórax é uma coisa que está muito presente na fisioterapia. Então vamos disseminar esse vídeo aí para que cada vez mais pessoas da área de saúde tenham acesso a este tipo de conteúdo. Não deixem isso ficar restrito. Isso daqui a gente lança no YouTube mesmo para que mais pessoas e mais pessoas tenham acesso e a gente possa crescer juntos. Então, assim, estamos quase chegando a 1.750 inscritos. Já teremos outra aula do curso de radiografia de tórax. Espero que vocês estejam realmente gostando do curso. Se estiverem gostando, dá um feedback aqui, dá para a gente ver se a gente vai mudar a forma de, a partir da sexta aula em diante, se vocês não estiverem gostando, etc. Dá esse feedback aí e vamos seguir, vamos em frente, que tem muito curso ainda pela frente, tem muita aula ainda pela frente pra gente aqui, para vocês. Um abraço a todos e até o próximo vídeo da Abimed.